De volta com o Jornal da Correio, já com o quadro Seu Direito, trazendo aqui hoje informações, esclarecendo dúvidas sobre suspensão no trabalho e também sobre o poder disciplinar do empregador. A repórter Vanessa Costa está com o advogado Paulo Vitor Souto para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, não é isso, Vanessa? Isso mesmo, Linda. A gente volta agora para falar um pouco sobre essa relação entre o empregador e o empregado. O empregador que tem alguns direitos, alguns poderes, entre eles o de fiscalização, de gestão e até mesmo de punição. Em outra coluna do Seu Direito já falamos um pouco sobre essa questão do poder de punição pelo empregador ao empregado. Mas algumas dúvidas ainda continuaram, a gente tem recebido algumas dúvidas quanto a isso, e o advogado que me acompanha, Dr. Paulo Vitor Souto, pode relembrar. Para a gente iniciar, vamos lembrar o que é esse poder de punição, em qual situação o empregador pode chegar a punir o empregado. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Linda, meu telespectador. Esse poder de punição, e especificamente o poder de suspender o empregado, ele existe quando o empregado transgride as regras da empresa. Se eventualmente ele tem que cumprir determinadas circunstâncias, cumprir as regras e eventualmente transgredir isso, seja com agressão, seja por não cumprimento de metas, seja por alguma circunstância, ele pode eventualmente ser punido através da advertência, através da suspensão e através de uma demissão por justa causa, que é uma situação extrema, Vanessa. A suspensão em si, ela é uma punição que a gente costuma dizer que ela é intermediária, que ela impacta diretamente no bolso do trabalhador, porque além do afastamento do trabalhador do ambiente de trabalho, isso também vai importar em desconto dos dias não trabalhados. Afinal de contas, isso é de fato uma punição para o empregado. As circunstâncias são as mais variadas e sempre devem ser analisadas de acordo com o caso concreto. Em relação a essa suspensão, quando não é uma demissão por justa causa, mas esse empregado ele teve uma advertência e ele foi suspenso. Existe um prazo máximo que permite com que ele fique em casa? Existe uma regulamentação sobre essa quantidade de dias e sobre também o retorno desse empregado? Não existe, digamos, um tempo mínimo, mas existe um tempo máximo, que se por acaso for atingido dessa forma, implica na rescisão indireta do contrato de trabalho, Vanessa, e é o prazo de 30 dias. A suspensão ela não pode impactar o trabalhador como se fosse um confisco do seu salário. Por isso que a gente sempre recomenda uma razoabilidade, o bom senso do empregador. Uma simples situação pode ser analisada sobre várias óticas, e a gente sempre recomenda que inicialmente tem uma advertência, posteriormente se tem uma suspensão e que não sejam de muitos dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso pode ser gradativamente aumentado caso o empregado volte a recorrer nas circunstâncias, volte a recorrer nas condutas que são indevidas. Nessa situação pode sim elastecer, mas nunca chegando a 30 dias, porque isso implicaria a rescisão indireta do contrato de trabalho por parte do empregado. E essa punição, muitas vezes, ela vem pelo poder de fiscalização. Então, ao empregador perceber que o empregado está infringindo alguma norma, está indo contra as normativas daquele trabalho, ele pode realizar a punição. Outra dúvida que é bem irregular, algumas empresas elas têm e-mails institucionais. E aí a gente entra nesse aspecto da fiscalização. Quem tem e-mail institucional, o empregador tem acesso aberto a esses e-mails, ele consegue controlar as caixas postais em relação ao conteúdo desses e-mails? Totalmente, Vanessa. O telespectador tem que entender que e-mail institucional, celular corporativo, por exemplo, são situações, são direitos que o empregador tem de controlar o empregado e facilitar o próprio desempenho no trabalho. Mas não há que se falar que há uma privacidade nesses canais do empregado. Por isso que é recomendado que, eventualmente, o trabalhador não se utilize desses canais para fins de, por exemplo, ter conversas pessoais, tratativas que são privadas, porque é um poder de controle, de fiscalização, como você bem disse, para que efetivamente o empregador saiba o que está acontecendo no ambiente de trabalho. E esses canais devem ser utilizados exclusivamente para fins de trabalho e podem ser fiscalizados sem qualquer problema, não havendo que se falar em privacidade nesses canais. Além do e-mail, o senhor cita canais, também é possível celulares corporativos, notebooks corporativos. Então, os endereços eletrônicos também podem ser fiscalizados, não é considerado um problema, já que são relacionados à empresa.
Correto. Os e-mails institucionais, os e-mails corporativos e o que é muito comum e utilizado hoje em dia. O WhatsApp, por exemplo. Muitos trabalhadores se utilizam de canais institucionais para tratativas pessoais, o que não é recomendado. E eles também não podem se insurgir quando, por exemplo, num momento de demissão, o empregador solicitar que sejam devolvidos notebooks, o próprio acesso do e-mail e os celulares. Se houver documentos ou se houver situações que são pessoais nesses canais, podem ser acessados pelos empregadores. Por quê? Esses canais são efetivamente usados para fins de trabalho. Ok, muito obrigada. E uma informação adicional ainda em relação a essa fiscalização, as câmeras de segurança no trabalho também são permitidas, desde que não acessem ambientes muito privativos, como banheiros, vestiários em locais de troca de roupa, excepcionalmente, e também locais de descanso desses trabalhadores e outros ambientes considerados íntimos. Então é isso, Linda. A gente esclarece algumas dúvidas aqui com a colaboração do advogado Dr. Paulo Vitor Souto sobre essas relações entre o trabalhador, o empregador e o empregado. Tá certo, Vanessa. Obrigada pelas informações. Agradeço também ao Paulo pela participação aqui, esclarecendo, né, essas dúvidas.